Olá, quarto ano, boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula hoje. A nossa revisão hoje será na disciplina de português e nós estaremos revendo, estaremos relembrando, que eu tenho certeza que todos vocês lembram, o verbo de enunciação, tá bom? Todo mundo lembra o que é verbo de enunciação? O que é o verbo de enunciação? Na verdade, o que é verbo? Vocês lembram o que é verbo? Alguém lembra? Vamos relembrar o que é verbo? Verbo, repitam comigo. Verbo é a palavra que indica ação, o que mais? Estado, movimento, fenômeno da natureza, tá bom? Então, primeiramente, vocês têm que relembrar o que é verbo para depois conseguir identificar o verbo de enunciação. Mas e agora, o verbo de enunciação? O que é o verbo de enunciação? Alguém lembra? Os verbos de enunciação são os verbos que introduzem as falas dos personagens em um texto, tá bom? Ou seja, os verbos de enunciação anunciam a fala de um personagem, tá bom? Eles anunciam que em seguida é a fala de um personagem que será introduzida, tá bom? Vamos ver um exemplo de um verbo de enunciação. As crianças foram à escola e perguntaram: professora, hoje terá brincadeira? Observe que na frase as crianças foram à escola e perguntaram. Perguntaram é o verbo de enunciação, porque ele está anunciando que em seguida virá a fala de um personagem, que foi a fala das crianças. Professora, hoje terá brincadeira? Professora, hoje terá brincadeira é a fala de um personagem, dois alunos, tá bom? Da história. E antes dessa fala de um personagem, teve o verbo de enunciação que anunciou que em seguida seria a fala de um personagem, tá bom? Então vamos recapitular, relembrar. Os verbos de enunciação são os verbos que introduzem, que anunciam a fala dos personagens em um texto, tá bom? Eles indicam como o personagem vai se expressar. Se vai ser falando, gritando, correndo, sussurrando, tá? Então quais são os verbos de enunciação? Vamos relembrar, são muitos verbos de enunciação. Então aqui eu vou dar o exemplo de alguns verbos de enunciação para vocês, tá? Então vamos lá. O verbo dizer, falar, gritar, exclamar, indagar, sussurrar, o que mais? Exclamar, eu já falei, né? Perguntar, tá bom? Todos esses são verbos de enunciação. Então é muito simples, tá? Basta quando vocês visualizarem um texto que vocês realizarem a leitura, os verbos que indicarem a fala de um personagem, que anunciar a fala de um personagem é o verbo de enunciação. Agora vamos observar algumas frases, vamos analisar algumas frases. Eu quero que vocês analisem comigo. A primeira frase que nós iremos analisar é a seguinte, bastante atenção agora. Durante o jantar, mamãe perguntou: quem quer sobremesa? Todos responderam: eu quero. Então vamos ver. No início da frase nós temos: durante o jantar, mamãe perguntou: quem quer sobremesa? Observe que durante o jantar, mamãe perguntou. O perguntou está anunciando que em seguida virá a fala de um personagem, que é a fala da mãe. Quem quer sobremesa? Quem quer sobremesa é a fala da mãe. E qual foi o verbo que anunciou a fala da mãe e expôs como a mãe iria se expressar? Foi o verbo de enunciação, o verbo perguntar, tá bom? Perguntou, a mãe perguntou. Observe que o verbo disse que em seguida virá a fala de um personagem, que é a fala da mãe, e essa fala do personagem virá através de pergunta, que foi o que a mãe fez. Quem quer sobremesa? Todos responderam. Observe que responderam também é um verbo de enunciação, porque o verbo responder, ele está anunciando a fala dos personagens, que foi das outras pessoas que estavam no jantar. Eu quero, é a fala dos personagens que estavam no jantar. E o verbo que anunciou a fala desse personagem foi o verbo responderam, tá bom? Todos responderam, eu quero. O verbo de anunciação anunciou a fala dos personagens que viria a seguir, que é eu quero.
e disse que essa fala do personagem, ela está respondendo, ela vem em forma de resposta. Tudo bem? Então, nós temos os verbos dizer, afirmar, perguntar, gritar, sussurrar, indagar, questionar. São todos verbos de enunciação. Agora, vamos ver mais uma frase, tá bom? Na seguinte frase. E no caminho para casa, Rita indagou seu pai sobre como poderia tornar-se uma grande bailarina. E nessa frase, vamos observar a frase novamente. E no caminho para casa, Rita indagou seu pai sobre como poderia se tornar uma grande bailarina. Qual é o verbo de enunciação dessa frase? Indagou. No caminho para casa, Rita indagou seu pai. Está dizendo que Rita indagou, perguntou, fez uma pergunta. Indagar, tá bom? Indagar. Eu estou perguntando o que, como. Então, Rita indagou, ela fez uma pergunta para o pai. Como ela poderia se tornar uma grande bailarina? Ela fez essa pergunta para o pai dela. E o verbo indagou está anunciando que Rita irá fazer uma pergunta, que Rita irá falar, tá bom? Então, agora vamos ver a nossa atividade. A nossa atividade é atividade impressa, tá bom? Essa atividade aqui, olha, vou mostrar aqui pra vocês, olha, essa atividade aqui. Não esqueçam de colocar o nome de vocês no cabeçalho e a data. Em seguida, nós temos o texto, olha. Realize a leitura. O gato de botas, tá bom? Na leitura do gato de botas, vocês vão realizar a leitura desse texto, dessa história, tá? Com bem calma. Em seguida, quando vocês terminarem de ler, vocês irão responder 3 perguntinhas, apenas 3 perguntinhas. 2 perguntas estão voltadas para a interpretação do texto, que é a seguinte. A questão A, qual o título do texto? Aí vocês vão ter analisado o texto e vocês saberão responder qual o título do texto, né? Vocês vão escrever bonitinho. Quais os personagens do texto? Após vocês realizarem a leitura, vocês saberão identificar se tem personagem e quem são os personagens. E aqui vocês vão dizer quais são os personagens do texto. E em seguida, quais os verbos de enunciação presentes no texto? Vocês já estão sabendo o que é o verbo de enunciação. Todo mundo está sabendo? Deixa eu ver. Sim, né? Vocês são inteligentes, tá? Tenho certeza que vocês já sabem. Então, vocês vão realizar a leitura e vocês vão identificar quais são os verbos de enunciação presentes no texto e vocês vão transcrever somente os verbos de enunciação, tá bom? Vocês vão transcrever somente os verbos de enunciação aqui, olha. Vão escrever aqui todos os verbos de enunciação que estão presentes no texto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandarem mensagem que eu estarei respondendo vocês, esclarecendo as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido o assunto. Tchau, tchau, se cuidem!